Então, essas doenças que a gente vai falar vão se basear em 3 literaturas importantes. A segunda edição do Compêndio de Doenças da Cevada, Doenças da Cevada, um capítulo do Forcellini desde 2016, e aqui o Leonard Puschel, 2003, também uma outra literatura, dentre outras inúmeras que eu posso estar esquecendo, também falando a respeito da cevada. Então, a cevada ela tem como principais funções ser utilizada como farinha, cevada verde, que ela é diurética. A cevada também é utilizada para a fabricação de uma bebida quente, uma bebida sem cafeína, à base dessa cevada torrada. No sul, por exemplo, meus avós, a gente não tinha dinheiro, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a gente morou um período junto com os meus avós e não tinha dinheiro para comprar café, e aí comprava justamente uma bebida mais barata que o café, quase que a metade do preço. É claro que ela ficava muito aguada, né? Então, geralmente, quem não tem dinheiro para comprar café, comprava essa bebida à base, né, de cevada torrada e moída, que era usada para fabricação de café. A indústria de fabricação de café também pode adicionar como um adjuvante para tentar produzir mais volume de café, também cevada torrada. Aí a cerveja, que é a principal, né? Todo mundo fala de cevada, sempre vocês associam como principal produto a questão da cerveja, a fabricação, a indústria cervejeira que consome essa cevada produzida no Brasil. E além disso, você tem shampoos, né, cosméticos, que podem utilizar também produtos, ingredientes utilizados a partir da cevada. Então, a cevada é considerada um dos principais cereais de inverno do sul do Brasil, no Planalto do Rio Grande do Sul, com 822 milímetros de chuva. No ciclo de junho a outubro, vocês têm grande intensidade de chuvas frequentes e intensas, e essa condição de umidade e chuvas intensas, elas favorecem a incidência de doenças na cevada, e essas doenças que provocam essa redução do rendimento da cultura. Então, a gente sabe, como eu tinha colocado para vocês no módulo 1, né, aveia, canola, centeio, né, cevada, trigos, né, triticale seriam as principais culturas consideradas culturas de inverno. E o Conab, em 2021, a cevada, ela pegou uma área de 103.400 hectares na safra 2020-2021. Na safra 2022, estima-se, né, que tem uma área, que a área de plantio de cevada no Brasil, ela aumente de 111 a 400 mil hectares. E quando você compara com a principal cultura, né, o principal cereal de inverno, o trigo, né, olha a quantidade de área plantada de trigo, 2.341.500 hectares, ou seja, o equivalente a mais ou menos a área plantada de cevada é 22,6 vezes menor que a área plantada de trigo no ano de 2020 e 2021. E com relação a 2021, 2022, também você teve aqui existe uma previsão de aumento da área plantada de trigo, e também você tem uma previsão da área de cevada ser 24,3 vezes menor que a área cultivada, né? Então, são os comparativos de área, né, de um índice de área plantada no Brasil, comparando a cevada com esse outro importante cereal de inverno, que é o trigo. Com relação à produção, né, também sobre um dado, né, do Conab, você tem uma produção de 374.400 toneladas na safra 2020-2021, e a produção de trigo, olha quantas vezes maior, né, 6.234.000 toneladas na safra 2020-2021. Então, a produção, né, na safra 2020-2021, ela é 16,6 vezes menor para a cultura da cevada. E para, né, safra 2021-2022, né, de cevada, tem uma previsão de aumento também de 420.000 toneladas, e, né, uma área também aumentada de trigo. Se eu comparar a cevada com trigo, né, 8.190.000 na safra 21-22, ou seja, é um equivalente, né, à produção
de cevada no Brasil, ela é, né, no ano de 2021, 2022, ela é 19,5 vezes menor do que a produção de trigo. E, por fim, a produtividade, olha que interessante, né? Você tem uma cultura que tem uma produtividade comparativamente muito maior, isso um dado de 2021, né? A cevada ela é mais produtiva, tem uma produtividade maior por hectare do que o trigo. Então, se os usos, se o comércio, se a exportação, se a importância, né, da cevada fosse tão relevante como é a cultura do trigo, como um cereal de inverno, teria uma vantagem agronômica que diz respeito, olha, 3.621 quilos por hectare a cevada na safra 2020 e 2021, sendo que a produtividade do trigo de 2.663 na safra 2020 e 2021. E na safra 2021-2022, um aumento de produtividade da cevada de 3.776 quilos por hectare em relação ao trigo. Ou seja, você tem, tanto na safra 2020 e 2021, um aumento, né, uma vantagem agronômica ligada à produtividade da cevada, com 1,35 vezes, né, ela é 1,35 vezes mais produtiva que o trigo. Isso na safra foi, né, considerando os dados médios do Brasil, na safra 2020 e 2021, e na safra 2021-2022, 1,24 vezes que ela produz a mais. Então, considerando isso por hectare e por milhares de milhões de área, né, plantada, quanto que isso é extremamente relevante, né, para a questão produtiva e que nos faz pensar na necessidade, né, da extrema importância da diversidade, principalmente no que diz respeito dessa questão dos cereais de inverno como produtores. Talvez para o trigo, que você, né, tem uma área, uma cultura muito antiga, e terem um dos fatores de terem reduzido essas produtividades são as questões do monocultivo, dos patógenos, das pragas que estão estabelecidas no campo, que talvez possam ser a resposta. E esses índices elevados também sejam devido a questões de rusticidade, características do fato da cevada ter uma área de cultivo menor. Então, as doenças vulgares, existe apenas uma doença viral, né, doença da cevada em Ordeio vulgare, chamado nanismo amarelo da cevada. Ela é considerada uma doença secundária, por isso que o professor colocou o número 2. O Barley Yellow do Arco-Íris, ele é coloquei entre aspas, tá, Eduardinho? Então, BYDV é o nome da acronímia dessa espécie desse vírus, o gênero desse vírus é o lutevírus e é transmitido por afídeo. Então, aqui você tem o Rhopalosifum padi. A aveia, ela também ocorre um avermelhamento na folha, quando ocorre esse nanismo, e uma alteração do ápice, né, para a base. Então, você vê, às vezes, pode confundir esse sintoma do nanismo da cevada com, né, um déficit, mas isso, né, lembrando que os sintomas de déficit hídrico, eles vêm do baixeiro para a parte aérea. Esses dias alguém estava falando sobre a diferença entre o sintoma de déficit hídrico e os sintomas no milho, né? Do enfisamento pálido e vermelho, a questão dos sintomas de avermelhamento e amarelecimento, seca das folhas. Vocês vão ver que nas folhas jovens, né, quando estão afetadas por patógenos, vocês vão ter esse amarelecimento da ponta, né? E quando é um fator relacionado a um déficit hídrico, ele vem com essa projeção da parte do bacheiro para a parte aérea, que são questões extremamente importantes. Quando você tem um patógeno, ele vai ter um reflexo por toda a planta, inclusive nas folhas jovens das regiões apicais. Então, a cevada me fez lembrar também do milho, questão da mesma família bovina, tá? Então, esse é o nanismo da cevada. E aí, nós temos também uma doença importante da cevada causada por uma bactéria chamada de estria bacteriana, né? Então, uma mancha foliar, então toda vez que se fala de uma mancha foliar, Xanthomonas, uma bactéria extremamente importante. Xanthomonas campestris patovar
Ordeio. Então, elas vão provocar essas estrias que dão nome à doença, né? Estrias com clorose secundante e formando linhas próximas a essas regiões da nervura causadas por essa bactéria. Além, né, além das folhas, essa bactéria, existe uma outra espécie, né, de bactéria que pode afetar, que no Brasil não tem uma relevância, não tem uma importância, mas aqui no compêndio de doenças da cevada, vocês vão encontrar essas manchas escuras, né, provocando essa descoloração da semente. Toda vez que você fala, professor, o exemplo mais clássico de marcador em grão que vocês têm é o arrochamento da soja, que é a Cercospora kikuchi, que dá o nome à mancha púrpura, né, da soja. E na soja também, nos grãos, eles têm lá um outro marcador, que ela aparece chamada de mancha chocolate, que é causada por soybean mosaic virus. Então, e agora o terceiro, né, como exemplo de marcador de um patógeno em semente, tem aqui na cevada de Pseudomonas syringae patovar syringae. Então, essa necrose, essa podridão, né, das sementes da cevada é decorrente de uma bactéria, tá? Então, às vezes, as sementes, aspectos qualitativos, como essa relação de cor, elas podem ter essa relação, que são esses 3 exemplos que eu acabei de dar para vocês. Na soja, 2 exemplos na soja, um vírus e um fungo, e aqui na cevada, uma bactéria, né, que vai provocar essa necrose, né, essa descoloração da semente decorrente dessa bactéria. Reforço que Pseudomonas syringae, Patovar syringae, né, eu coloquei aqui para vocês porque no manual não se refere a essa bactéria, somente a estria bacteriana causada por Xanthomores. Uma segunda bactéria que tem importância em outras regiões produtoras, e aqui no Compêndio Americano de Doenças da Cevada, ela é relatada. E agora, né, a maior parte, né, que vocês vão encontrar, tem 10 doenças importantes que afetam a cevada: a mancha reticular, a mancha marrom, o oídio, né? Vão reparar aqui que a mancha reticular e a mancha marrom são causadas por agentes etiológicos que causam as eumentosporioses em outras culturas. O oídio, né, vocês vão encontrar Brumeria graminis, né, forma especialis ordeio, a giberelose, o fusário graminiário, né, Giberella zea, que é a forma perfeita, a escaldadura da cevada, causada por Rhincospora secalis, tem 2 espécies de fungos causadores de carvões, então eles são considerados tanto a escaldadura como os carvões como doenças secundárias, e aqui as principais doenças que afetam a cultura da cevada, né, doenças fúngicas, a mancha reticular, mancha marrom, o oídio e a giberelose. A ferrugem do coma, ela não foi relatada aqui nesse compêndio, né, no manual, volume 2 do manual. Então, e ela tem aqui Puccinia graminis, lembrando que Puccinia graminis é muito importante no trigo, né? Então, se os campos produtores pode ter esse fluxo de inóculo de uma cultura para outra. Então, a mancha estriada, o mal do pé, a ferrugem da folha, os carvões e a escaldadura são consideradas doenças secundárias para a cultura da cevada, doenças fúngicas secundárias, né? E a Puccinia graminis não foi destacada por Forcellini e Reis 2018, né? O manual de fito, e aí eu adicionei aqui só para vocês entenderem que vou mostrar os sintomas e os sinais para cada uma dessas doenças. Então, a mancha reticular, ela também é chamada de eumentosporiose reticular. Ela tem como agente causal Drechsler teres, né, e o agente etiológico, né, o teleomorfo Pyrenófora teres. Então, ela é considerada no Brasil a doença mais importante para a cultura da cevada. Ela é transmitida por sementes, as folhas do baixeiro, e elas vão apresentar linhas longitudinais, formando redes do tecido necrosado. E a melhor estratégia de controle dessa mancha reticular é o uso de cultivares resistentes, e se as cultivares forem suscetíveis, ou se tiver uma condição que favoreça muito a incidência dessa primeira doença,
importante, né, para o rendimento, né, e formação de grãos, recomenda-se a pulverização com fungicidas para reduzir os danos desse patógeno, dessa mancha reticular ou eumintosporiose da cevada. A mancha reticular, agora, estava me referindo, né, ao Pirenófora, aqui seria a forma perfeita dessa doença, seria o asco, geralmente nos tecidos das folhas mais secas, que vocês vão encontrar, e aqui os conídeos, né, dessa Trechilera, que é um pouquinho particular, tá? Então, ele vai produzir uma faixa na cevada, então essas ilustrações foram tiradas do compêndio de doenças da cevada. E a segunda doença agora, ainda a doença fúngica bipolar soroquiniana. Vocês vão ouvir falar, a mitosporiose do milho, ela também tem o bipolar soroquiniana. Na cana também vai aparecer. Então, a mancha marrom ou eumitosporiose e a forma perfeita, o coclióbulos. Aqui, os agentes etiológicos, o conidióbulos, os conídeos, né, desse fungo, desse bipolares. Lembrem, né, bipolares, ele vai germinar, formar tubo germinativo pelos polos dos conídeos, tá? Reparem nas lesões, né, uma lesão meio parecida com a lesão em faixa que a gente viu anteriormente, de Trechilera, e aqui uma outra variação também da mancha marrom. Então, a forma de você ter certeza é olhar, preparar uma lâmina no verso da folha e encontrar o agente etiológico. Ou os conídeos, né, de bipolares, ou esses conídeos aqui de Trechilera teres, né? E os sintomas são muito parecidos. E aqui, ó, vocês têm 2 padrões de sintomas da mancha marrom. Ainda sobre a mancha marrom, ó, reparem o halo clorótico bem desenvolvido, aqui um detalhe maior, né, dos conídeos mais alongados, bipolares soroquiniana e essas eumintosporioses, vocês vão ver quando se estuda a doença, ela é uma doença muito afetada por estresses hídricos, né? Os estresses hídricos, eles vão ampliar o ataque desse patógeno. Aqui, em foto de lupa, né, de bipolares, vocês vão ter grupos de conídeos presos sobre a superfície da planta, tá? E aonde você tem necrose, vocês têm os sinais. Então, aqui, essa é a aparência que, às vezes, aquela lupinha de bolso permite vocês identificar, né? Eu coloquei lá na minha lista, né, para vocês, como vocês estão né, da turma dos semestres mais à frente, eu dei preferência, aproveitando esse momento, mudando um pouquinho de assunto, coloquei como atividades presenciais a turma de vocês. Então, eu não sei quando que ainda começar, tem lá uma proposta a partir do dia 10, mas tem que, aquele documento, se vocês vierem para as aulas presenciais, vocês precisam assinalar aquele documento que eu coloquei lá no grupo para vocês, tá? Então, eu direcionei a disciplina de fito para as aulas presenciais simultaneamente com aulas remotas, tá? E aí, a gente vai, né, tentar colocar algumas atividades práticas com vocês, se vocês vierem para a atividade presencial. Bom, a nossa disciplina foi a que eu selecionei. Aqui são diferentes graus, né, de infecção com esporo, germinação do bipolares, né, em 6 horas após a inoculação, chegada do esporo, e o processo de colonização intra e intercelular e a área de tecido necrótico provocado por essa colonização do bipolar soroquiniana, né, 120 horas após a inoculação, como que fica a superfície do tecido, né, um estudo histopatológico, para vocês terem uma ideia da importância que ela tem para a cultura da cevada. E ela vai se repetir também, esse mesmo patógeno, para várias gramíneas que são cultivadas. Terceira doença importante, vocês vão ver, trigo, ela é extremamente importante. A Brumeria graminis, né, que é o teleomorfo, a forma que se refere ao epíteto do oídio. E o segundo oídio, né, que vocês vão ver em cevada, é Erisiphe graminis. Então, aqui é a superfície, né, do micélio que coloniza, ele é um ectoparasita, e os conídeos, né, sobre a superfície, microscopia de varredura, e o sintoma, né, então ele é um pouco diferente. O oídio do trigo é tão engraçado, o oídio do trigo, cevada, ele é um pouco diferente dos outros oídios, ele tem uma coloração meio marrom clara, né, e aqui a clorose
e a pulverulência, né? Os oídeos, de uma maneira geral, eles são muito pulverulentos em cultivares que são suscetíveis, né? E cultivares que são resistentes, eles só vão formar uma lesão necrótica, quase não vê a formação de micélio na superfície. Gravem isso e anotem no caderno de vocês. Oídeos em plantas, quando eles esporulam muito, quando eles têm um pó branco, né? Nesse caso que é um pó bege, marrom, essa hospedeira, a reação que ela está apresentando é uma reação de suscetibilidade. Quando não produz esse pó branco, ou só produz necrose, ou só produz clorose, significa que o hospedeiro está tendo uma reação de resistência. Aqui, a forma perfeita dos oídos, né, um cleistotécio, ele é totalmente fechado, um corte transversal de uma folha de cevada, né, afetada pelo teleomorfo, né? Geralmente vocês vão encontrar essa fase no final do ciclo da cultura. Aqui, quebrando, eu posso quebrar a mão na lâmina de microscópio, as ascas, né? E aqui o cleistotécio a forma perfeita do oídio, que é possível de ser encontrado na folha de cevada. Aqui o que eu estava mostrando para vocês, essa bolinha preta, né, aqui, esses pontinhos pretos que são as formas perfeitas da folha. Aqui é a visão em lupa da forma imperfeita que é responsável pelo dano na folha, pelas lesões nas folhas da cevada, e aqui a germinabilidade, a germinação do conídeo, do oídio, né? Aqui os esporos sendo produzidos em cadeia, e depois, no final do ciclo, quando a planta está prestes a ser colhida, começa a produzir esses pontinhos pretos, que são as formas perfeitas, né? Ou de bruméria ou de erisipela. A quarta doença importante, fúngica, está quase acabando, aguenta mais um pouquinho, é a giberelose. A giberelose, o nome, às vezes vocês confundem com outra doença, que é a glomerela, né? A glomerelose. Então, giberelose, anotem no caderno de vocês, giberela, tracinho, associa fusário. Por quê? Fusário tem como forma perfeita giberela zero. Ah, professor, se é fusário que causa o dano, por que o senhor não colocou o nome do agente causal da giberelose, fusário gramineado? Porque o nome válido do agente causal da giberelose é chamado, ele diz, giberelas é a forma perfeita, mas esse pontinho preto que vocês estão encontrando aqui, nas espiguetas, né, de cevada, na verdade é fusário gramineado, tá? Mas é a forma, né, eu revisei todos os nomes que eu dou na aula, sempre reviso nos sites de busca o nome válido, o nome correto para designar o agente etiológico, tá? Então, aqui, na verdade, se eu pegar e fizer uma lâmina, vocês vão encontrar fusário gramineado. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo ali, o fusário, ele é um fungo que lembra da esclerotínia, só que a esclerotínia, ela produz um corpo, né, produz uma estrutura de resistência que é maior. No caso, que a gente chama de esclerótico, né, que se chama de cocôzinho de rato, etc. O fusário, ele produz também algo muito parecido com o esclerotínia, só que a gente chama essa estrutura de resistência de microesclerose. Então, lembra que eu falei de fusário na aula anterior da outra gramínea? Então, esses pontinhos pretos são microesclerócitos sendo formados na planta. A planta está morrendo e ele está produzindo um corpo de resistência, tá? Sobre os grãos, né, da cevada. Aqui vocês vão ver também o sintoma da giberelose, a característica da cultura que é avermelhada, né? A degradação, desidratação dos grãos e os conídeos, né, de duas espécies que também podem provocar giberela. Então, o fusário é o gênero do fungo que causa a doença de giberelose. Então, são duas espécies que já foram relatadas em literatura para a cevada, que é o fusário gramineado, que é essa fotografia aqui, e o fusário culmorum, né, que são as estruturas dos esporos, né, lembra que eu falei na última aula, formato de gôndola, né, vocês, acho que foi a Amanda que falou, da Itália, né, Veneza. Então, então eles são naviculares, os conídeos, os macroconídeos desse.
E aqui a seca da espigueta decorrente da ação da giberelose provocada por esse fungo, tá? Aqui a forma perfeita, tanto no meio e aqui no corte transversal, as ascas, né? Ele é um peritécio, aqui tem um mostilo, por onde vai liberar os ascósporos. Aqui, ó, essa massinha de esporos são os ascósporos. A foto é de cima, na lupa, da giberela propriamente dita. Então, essa é a foto da giberela. E esse aqui são as fotografias do fusário, né, das espécies, que é o anamorfo, que é o grande responsável pelo dano, pela sintomatologia da giberelose da cevada. A escaldadura, né, de Rhizosporium secalis, ela tem uma lesão bastante alongada, elíptica, né, com um halo clorótico, e circundando essa lesão pálida, né, vocês têm aqui uma lesão mais escura, né, e elas podem, né, pode ocorrer a confluência. Então, olhando somente pela lesão, é claro que as manchas foliares, muitas dessas gramíneas, elas são confundíveis. A forma de você tirar essa dúvida desses padrões, alguns padrões, às vezes, vocês encontram sinais, como mostrei para vocês, do bipolar sorociniana, às vezes você olha na lupa, você já consegue tirar essa dúvida. Então, a forma de você tirar essa dúvida é você ver no verso, geralmente o local onde vocês encontram os sinais do fungo é na face abaxial, porque é uma região mais sombreada, o local onde o fungo vai frutificar. Mas você pode ter em cima ou embaixo da folha. Faz uma lâmina com fita adesiva e você consegue encontrar o agente etiológico. E a sexta doença importante, né, para a cevada são os carvões. Aqui são diferentes intensidades, são duas espécies bastante frequentes em carvão. Aqui seria a espigueta sadia, né, repleta de esporos, porque contaminou, né? E aqui diferentes nuances dessas espiguetas que foram repletas, né, de teleóspiros desses fungo. Então, elas podem afetar, provocar esse chuchamento, né, impedir o desenvolvimento dessa espigueta. Esses daqui seriam os teleóspiros. E olha que interessante, né? Aqui no corte transversal, você vê um embrião sadio da cevada e aqui um embrião colonizado pelas hifas, né, do xilago, que é o agente causal. Então, você vê aqui o aspecto sintomatológico deste uxilago nuda, tá? Uma das espécies. E aqui um teste, né? Então, esses dois esporos, eles estão representando a germinabilidade dos teleósporos de uxilago nuda e a outra espécie, a nigra, né? Que existe no compêndio, essa foto eu peguei do compêndio, a germinabilidade dele, ele não vai formar, então essa união, né, dos tubos de penetração que ocorre aqui, quase que uma célula em formato de H, isso ocorre para o xilago nuda, e aqui não ocorre para o xilago nidra, que é essa diferença, tá? Então aqui é o teleósporo de o xilago nigra, a germinação, que é um item importante para a identificação, e aqui a germinação de o xilago nuda, diferenciando uma espécie de fungo causador de carvão para outra. Aqui, né, assim, uma representação, né, da doença e os seus teleóspiros, e aqui uma fotografia em microscopia eletrônica de varredura, né, dos teleóspiros de uxilago, né, da cevada. Sétima doença, né, considerada uma doença secundária para a cevada. Então, vocês reparem esses pontinhos pretos. O que vocês podem dizer a respeito desses pontinhos pretos aqui nessa planta? Eu já falei sobre isso em outra aula. Agora a participação de vocês. O que indica, no caso de uma ferrugem, quando vocês encontram esse negocinho pretinho aqui no tecido da planta? Me ajuda. Alguém sabe me dizer? Vocês no campo encontrarem ferrugem. E ao redor dessa ferrugem, ó, o miolinho dela é alaranjado e circundando esse miolinho, ele é preto. O que isso indica? Agora, agrônomo. Alguém lembra?
Então, esses sinais escurecidos ao redor da pústula significa que é a fase de sobrevivência que está sendo produzida, ou seja, a fase telial. As duas principais fases dos fungos causadores de ferrugem é urédia e télia. Então, quando a pústula ela é enegrecida, ela é negra, escura, significa que o fungo está produzindo aqui a fase telial, né? Aqui, nessa fotografia, só tem a fase uredinial, que ela tem uma coloração alaranjada. E se eu peguei essa pústula e amplio o microscopio eletrônico de varredura, as células urediniogênicas, né, elas estão aqui e aqui, os urediniócitos, que geralmente são esféricos, e toda a sua superfície ela é cheia de equinulações, que seriam como equivalentes a espinhos, né? Elementos, projeções pontiagudas, quase igual ao carrapicho. Então, os urediniósporos, eles têm isso para aumentar a superfície de contato. Quando ele se depositar sobre o hospedeiro, ele germinar e infectar a superfície. Ok? Entenderam isso? Anotem aí, marcador para a fase sexual das ferrugem. Igual, pústulas negras, pústulas escuras. Anotem isso. Isso vai cair nos testes de BOF que eu vou colocar lá para vocês sobre isso. Tá? Aqui, né, a ferrugem da folha, Puccinia ordei, né, um aspecto marrom escuro. Ó, o esporo bicelular, se ele é Puccinia, o teleósporo ele é bicelular, e aqui o uridiniósporos esféricos, né, que é a fase de urédia. Aqui as pústulas distribuídas, quando você vê essa pústula, significa que um desses esporos, ou teleósporo, né, ou mais frequentemente uridiniósporos, se dissiparam de uma maneira homogênea, numa nuvem de esporos caíram, tinha condição para germinar e ela penetrou. Então, cada pontinho que vocês estão vendo significa que foi um esporo que se depositou, essa folha foi bombardeada por uma massa de esporo que se conectou sobre a epiderme e infectou o tecido, né, da célula. A gente está falando sobre sobrevivência, né? E produção de um esporo de sobrevivência, que é a fase telial ou os teleósporos. Mas esse teleósporo ele pode germinar, formar basídeos, seus basidiósporos, e seus basidiósporos formarem a fase diécio. Existe uma planta, né, barberry, que é uma planta espontânea nos Estados Unidos que vai desenvolver essa fase telial e continuar o ciclo, a gente chama de um ciclo macrociclo, da ferrugem da folha da cevada, tá? Considerando que é uma doença que não tem grande expressão econômica, ponto, né? Eu sempre associo. Esses dias eu estava preparando uma aula e na aula estava lá, em 1990 foi o ano em que aquela doença ela deixou de ser secundária e ela passou a ser doença que expressava grandes perdas de produtividade. Então, hoje ela pode ser considerada desse jeito, mas pode acontecer de mudanças climáticas, mudanças ambientais provocarem essa mudança de status dessa cultura, tá bom? Ah, professor, então as ferrugens, por exemplo, lembra que eu falei hoje na aula? Os principais grupos químicos, se alguém perguntar para vocês numa entrevista de trabalho, de emprego, fala sobre grupos químicos para controle das ferrugens, dessa ferrugem da cevada, vocês vão encontrar, né? A gente falou hoje qual que é o ingrediente ativo dos triazóis, né? Qual que foi o símbolo que eu falei para vocês? Vamos ver se vocês lembram ou anotaram mesmo. Começa, alguém lembra? O COI? Não. Triazóis. Eu só anotei que põe inibidores da desmetilação dos esteróides. Isso. Isso. O que você falou de COI é estrobilina. Os triazóis são os DMIs. DMIs é o quê? Inibidores da demetilação do quê? Dos esteróides. Isso. Então, são para fungos verdadeiros. Por exemplo, esses DMIs, os triazóides, não vão ter efeito sobre míldios, não vão ter efeito sobre falsos fungos, porque os falsos fungos não produzem esse tipo de esterol, que só os fungos verdadeiros produzem, como os fungos como esses que eu coloquei para vocês.
Então, os principais grupos químicos que vocês vão ter eficácia para controle de ferrugens vão ter os DMIs, os DMI, ou inibidores da demetilação dos esteróis, ou os COIs, são os inibidores da quinona externa, que você falou agora. Então, quinona externa associa estropiludrina, tá? Então, eu posso misturar, são fungicidas sistêmicos que vão ter efeito sobre ferrugens, tá? Então, boa parte da imensa quantidade, é claro que quando eu falo de estropirulina, eu tenho uma imensa quantidade de ingredientes ativos, tipos diferentes de moléculas que fazem parte, que têm o mesmo efeito. Faz parte dessa, é como se fosse uma família botânica ou o que a gente chama de grupo químico, que nesse caso a gente está agrupando sobre essa terminologia do mecanismo de ação, tá? DMIs, CORs, e posso ir mais além ainda em cima das carboxamidas, que são os SDHI. SDHI, né? Os inibidores da enzima succinato desidrogenado, tá? Aqui uma representação, não esqueçam, toxinas sempre vão ter dois esporos, né, representando o teleósporo, é o esporo de resistência. Então, aquele pontinho preto que eu falei para vocês, a olho nu, ele vai ter, quando eu olho no microscópio, eu vou ver isso aqui. Para Puccinia, eu vou ver duas células e um pedicelo, e para Uromyces, né? Uromyces tem na ferrugem do feijão, é a Uromyces. Então, vocês vão ver esse pedicelo e somente uma única célula. E isso aqui que vai ser responsável pelo grande, né, o ciclo uredinial, né, os urediniósporos, que são responsáveis pelo dano epidemiológico propriamente dito, são responsáveis, né, pelos problemas de produtividade na cultura associados a essa doença. Então, aqui não foi mencionado no manual de fito, aqui eu coloquei NM, né, para essa oitava doença, mas é uma doença que pode afetar a cultura da cevada. Aqui, as berberis, né, a Puccinia graminis, que é a forma ecial que pode se desenvolver, lembrando que sempre o écio é fruto da germinação dos basidiósporos, né? Os basidiósporos caíram sobre essa folha de berberis, que tem lá nos Estados Unidos, é uma planta daninha lá dos Estados Unidos, em que formam essa fase epitelial. E aqui os sintomas de urédia da ferrugem do pomo, que também pode afetar, é muito importante para o trigo, né? Por isso que lá no início eu fiquei fazendo um paralelo de trigo com cevada, porque vocês vão ter doenças que vão afetar naqueles índices econômicos da cultura. Aqui, mais fotografias bem de perto na lupa, né, da fase de écio, que é o ciclo, né, uma fase do ciclo das ferrugens, então uma ferrugem heteroécia, porque a fase de écio, ao invés de se desenvolver na planta da cevada, ela se desenvolve em berberis, que é uma planta, uma espontânea, uma dicotiledônia, que tem nos Estados Unidos. A ferrugem do como, ainda Puccinia graminis, né, de novo, né, Puccinia, fase epitelial, e aqui a fase de pícnea, né, se desenvolvendo no corte transversal da pícnea, o espermogônio de Puccinia graminis. Vocês vão ver, ela é extremamente importante, esse gênero, Puccinia graminis, quando fala de trigo. E o mal do pé, agora uma doença seca, né, que vocês vão encontrar em Gallmanomyces graminis, né? Antigamente era chamada de Gallmanomyces graminis variedade tritis. Ela vai provocar essa seca da cultura, essa podridão basal, esse escurecimento, e quando você olhar no microscópio, vocês vão encontrar essas hipas se entrelaçando, se desenvolvendo. Às vezes essa hipa robusta, né, se pode confundir até com risoptônia, que tem essa questão. Sempre lembrando que a risoptônia ele tem essa ramificação ortogonal da hifa, mas ela tem quase que esse diâmetro escuro que vocês vão encontrar para alguns isolados de risoptônia e que provocam sintomas de mal do pé, podridão basal, tombamento muscular. Aqui o escurecimento, né, e a seca das plantas decorrentes de Gallmanomyces, que é uma doença, vocês vão ver também em arroz, vão ver em trigo, né, a presença desse mesmo
agente etiológico, esse escurecimento basal é decorrente dessa cultura. Tá? Aqui o mal do pé em né, uma região com aspecto de reboleira, né, decorrente da ação desse mesmo agente etiológico, que podem afetar campos, né, de gramado. E aqui, né, às vezes vocês podem associar com a questão, né, do mal do pé, mas o agente etiológico agora é um pouquinho diferente, transmitido por semente ou no próprio solo, nos resíduos culturais. Isoctônia pode sobreviver e provocar. Soja, vocês vão encontrar também sintomas muito comuns de morte. Fotografias aéreas, nessa tecnologia utilizando drones, né, principalmente em períodos chuvosos, vocês vão detectar áreas, né, onde a planta está sofrendo algum tipo de estresse. É o momento onde o patógeno vai provocar nessa podridão, a gente chama podridão da coroa, né? E o professor colocou aqui a fotografia, né? Porque a fotografia do compêndio, porque no manual também não se refere como uma doença importante no Brasil, a podridão em reboleira, né? De Rhizoctônia para a cultura da cevada, mas ela é considerada uma das doenças para a cultura da cevada, enfim, nos Estados Unidos. A septória, né, que você vê na soja, também, ela não é considerada importante no Brasil, mas ela pode, a partir, né, do momento que esse patógeno se estabelecer nos campos de produção, ela tem esses pontinhos pretos aqui, né, ao redor da lesão, e esses pontinhos pretos nada mais são como picnídeos, né, de Zimoseptoria passerini, né. No passado ela era chamada de Septoria passerini. Hoje o professor atualizou o slide, ele estava com esse nome incorreto. Então eu procurei no banco de dados, também não mencionado, né, não foi mencionado no manual de fito, e aqui a massa de esporos que ele produz aqui nas folhas, né? Eu acho que eu mostrei uma vez no semestre passado um vídeo com uma imagem 3D desse processo de liberação de conídeos de septória, né? Acho que era da soja ou de algum grão, acho que era do trigo, em 3D. Mas uma das características é que a massa dos poros é chamada de cirros, tá? Então, se eu colocar lá no BOF para vocês, o que é cirros? Cirros são massas de esporos, todas aglutinadas, em que septória produz. Septória produz cirros, foma produz cirros, né? Fomopsis produzem cirros. Todos são fungos picnidiais. O que é picnidial? Que tem uma garrafinha e que produz essa massa para fora, espere para fora. Está quase acabando, tá, gente? Aqui a mancha de virrega, também uma mitosporiose, né? Então, um agente etiológico também não foi relatado no Brasil, Dreschlera virreganensis. Então, ele também não é mencionado e ele está contido aqui no compêndio de doenças da cevada. A mancha-olho de pseudocercosporella, né, que está incorreto, ercotricoides, né, então ele vai ter essa lesão em formato elíptico, né, e côncavo, né, que também não tem uma outra doença que pode afetar, que vocês podem encontrar. Às vezes ele existe no Brasil, só que às vezes as pessoas, né, não conseguem diagnosticar. Então é importante ficar sempre atento. O bipolar soroquiniana, que eu tinha falado como agente causal de mancha foliar, ele também, em outros países, ele é considerado como um outro tipo de doença, agora uma podridão radicular, que ele pode ser encontrado aqui em cevada. O compêndio está presente aqui também. Aqui ainda sobre bipolar soroquiniana, mais algumas ilustrações dessa podridão de raiz, ó, sistema radicular totalmente comprometido, e a necrose, né, desse. E a podridão radicular de pítio irregular, e olha a questão de tamanho, né, então, né, um nanismo, né? A planta ficou em subdesenvolvimento, lembrando que pítio é um fungo muito associado a um ambiente em que o solo tem excesso d'água, né, e que o solo contém a presença, isso aqui é a estrutura de resistência ao hoospa, e que vai ter os efeitos aqui que vocês estão encontrando em cevada, tá? Todas essas daqui em diante são doenças que são relatadas, né, para a cultura. Aqui a mancha halo, que ela tem essa coloração escura, esse halo circundante,
e Pseudoseptoria donacis, né, antigamente era chamada de Selenofoma donacis. Mudou o nome, né, acho que é um nome agora de 2019 que ele mudou, né, um outro possível agente etiológico de mancha foliar da cevada. E também uma ferrugem que não tem no Brasil, que é a ferrugem da coroa, a Puccinia coronata. Então, ela tem essa ornamentação no ápice, né, do teleósporo, é uma Puccinia, e tem aqui a Rhamnus catártica, né, que é uma outra planta em que a fase essial se desenvolve dessa ferrugem. Então, é um outro tipo de ferrugem que vocês vão encontrar fora as que eu já mostrei para vocês. A mela que o Carlos apresentou para vocês, ela também ocorre em cevada. Então, ela vai ter essa gotícula, quando você toca, ela vai ter um aspecto açucarado. E aí, outros fungos também crescem sobre essa substância açucarada que é produzida na cevada, né? E prejudica toda a indústria cervejeira devido a esse. Então, ela não é mencionada no Brasil, mas é uma doença que pode acometer, já que afeta o sorgo, pode acometer também a cevada. Existe uma cárie, né, a cárie da cevada, né, esses são os teleósporos de Tiletia controversa, a cárie, né, do centeio, ela também afeta a cevada. Então, Tiletia controversa, então, ela está aqui também nessa literatura como uma doença da cevada. E o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, tá? Obrigado pela atenção de vocês, a paciência até agora. Então, a cevada é uma cultura que esses patógenos que vocês encontram, eles têm uma grande importância quando vocês forem desdobrar todas as gramíneas, né, que estão os patógenos que acometem a cevada, são os mesmos patógenos, né? Vocês vão ter uma repetibilidade grande em cima de outras culturas, né? Outras gramíneas que são cultivadas pelo homem. A Amanda está aí, né? Eu ouvi a voz dela agora há pouco. O Carlos está aí. Eduarda está aí. Gabriel Pires está aí? Tô. João Vitor? Tá, né? Estou aqui. Carolina, está aí? Leandra estava entrando, eu me lembro que eu tinha dado ok lá. Leila não Tô veio? aqui. Leandra? Beleza. Tô aqui. Tá. Lucas? Lucas Fonseca Lúcio? Não veio. Lucas Teles, está aí? Luiz Felipe? Marcos Felipe? Tiffany, estava aí, que eu lembro. Mais alguém que eu não chamei? Beleza, então. Então, até a próxima aula, então. E aí eu prometo que o professor vai se dedicar para tentar fechar as pendências que tem do módulo 1 e módulo 2 de atividades para vocês fazerem lá, tá bom? Então, até semana que vem, módulo 4. E aí a gente vai ver como é que vai ser essa história do sistema presencial, que eu nem sei como é que eu vou ter que trabalhar. Vocês vindo, o professor vai ajustar todo o esquema para as aulas serem tanto presenciais quanto aulas remotas, tá? Não se preocupem com isso. Pelo menos ninguém vai perder nada. Vamos esforçar ao máximo para tudo aquilo que for colocado no sistema presencial ficar também gravado lá no sistema, lá no Moodle para vocês, tá bom? Então, até a próxima, bom final de semana e vão com Deus. Até mais, com Deus.